corações. Eu creio que dentro de pouco tempo nós vamos estar todos juntos, não vai precisar esses cultos separados, para que nós possamos adorar a Deus todos juntos. Abra sua Bíblia comigo, você que está na sua casa nos acompanhando, abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler 3 versículos do capítulo 8 do livro de Deuteronômio, que eu tenho certeza que Deus ele vai falar aos nossos corações. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Deuteronômio, capítulo 8. Todos encontraram? Os irmãos estão procurando para colocar no telão para aqueles irmãos que não têm a Bíblia. Capítulo 8 de Deuteronômio, que nos diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber que estava no teu coração, e se te guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Essa palavra ela nos reflete sobre a verdadeira escola de Deus. Deus, quando Ele quer preparar cada um de nós, Ele traz ao nosso coração e ao nosso entendimento para que a sua palavra trabalhe de uma forma edificante. Então, muitas vezes nós não entendemos os desígnios de Deus, as formas que Deus vai trabalhar em nós. É por isso que o amanhã nós sabemos que pertence a Deus. Então nós podemos até fazer uma previsão, nós podemos até nos planejarmos, mas verdadeiramente, quem sabe do dia de amanhã é somente Deus. Então muitas vezes nós nos preparamos para o dia de amanhã somente aguardando em Deus, porque quando Deus prepara algo para nós e nos coloca em meio a um deserto, nós vamos entender que esse deserto faz parte da escola de Deus. Então todos nós estamos preparados para isso. Algumas vezes Deus permite certas circunstâncias que surjam em nossa vida, que aconteçam em nossa vida, para que nós venhamos a ser transformados de alguma maneira, e dessa forma nós sermos mais honestos, nós sermos mais sinceros, nós sermos mais retratados quando nós falamos e exaltamos o nome de Deus. Esse temor de Deus nós temos quando Deus nos coloca à prova de qualquer coisa. Quando Deus nos coloca à prova de alguma coisa, é porque Ele está preparando algo melhor para nós. Então muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus, porque nós, seres humanos, nós queremos tudo para ontem. Ou seja, aquilo que nós apresentamos para Deus agora, daqui a 5 minutos, nós queremos resultados. E os resultados de Deus, eles são dia após dia, sequência após sequência, para que isso seja trabalhado no nosso coração. Por isso, Deus permite que a nossa vida aconteça algumas dificuldades. É por isso que Deus fala com o seu povo, fala sobre os seus mandamentos. E quando Ele coloca o povo no deserto e deixa que o povo seja sustentado por 40 anos, Deus estava dizendo: olha, eu vou permitir que vocês fiquem perdidos e caminhando em círculos aí por 40 anos no deserto, mas eu vou continuar sendo o mesmo Deus zeloso na minha palavra. Então quem muda o caminho, quem faz nós sairmos da vontade de Deus e percorrermos um caminho mais longo, somos nós mesmos. Nós é que confrontamos aquela
o mandamento de Deus e passamos a ser desobedientes em algumas coisas, e por isso nós deixamos o caminho mais longo. Quando nós passamos a esse caminho mais difícil, muitas vezes nós fraquejamos. Por quê? Porque abrimos a nossa boca e começamos a murmurar. Quando nós começamos a murmurar, nós abrimos uma legalidade para que o inimigo trabalhe nas nossas vidas, e isso nos afasta do amor de Deus, isso nos afasta do próprio Espírito de Deus. Então nós temos que ter esse entendimento. Quando vem a prova, quando vem o deserto, quando vem uma dificuldade, é porque foi permissão de Deus. Alguma coisa em nós Deus vai querer mudar, alguma coisa no nosso caráter Deus vai querer mudar. O que diz no livro de Mateus, capítulo 4, diz assim: Jesus foi tentado no deserto. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Então nós sabemos que se o próprio Cristo, que poderia fazer todas as coisas, porque era 100% homem e 100% Deus, também passou pelas mesmas tentações, e pelo Espírito de Deus ele foi conduzido ao deserto, por que eu e você não poderia ser assim? Nós temos que ter esse entendimento, que o deserto ele é uma escola de Deus. É no deserto que Deus vai formar o seu grande exército. É no deserto que Deus vai trabalhar no coração e no caráter de cada um de nós. Se nós tivermos esse entendimento de que quando Deus está provando todos nós, é porque Ele quer nos moldar, quer nos mudar de alguma forma, a nossa carreira ela vai se concluir. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que a carreira ela está proposta, ela é longa, e só vai ganhar aquele que chegar em primeiro lugar, aquele que for o vencedor. Mas a Bíblia também diz que eu e você, nós somos mais do que vencedores que Cristo Jesus. Então nós temos que ter esse entendimento. Somente os vencedores vão conseguir chegar no final, e nem sempre o vencedor é aquele que sai na frente, que vai chegar lá na frente. Não, escute o que eu vou dizer. A carreira que está proposta muitas vezes, porque nós diminuímos o ritmo, mas continuamos caminhando e não paramos, é que vai nos dar condição de nós sermos vencedores. Isso é que nos dá condição. Podemos às vezes ficar fadigados, às vezes nós podemos ficar cansados, às vezes nós podemos ficar irritados, às vezes nós podemos ficar perturbados, mas lá no final, se nós não desistir, nós continuar caminhando, nós continuar entendendo daquilo que Deus tinha proposto para a nossa vida, nós vamos chegar com vitória. É isso que Deus tem para mim e para você. Tem gente que já desistiu lá no início, lá em março, fevereiro, quando iniciou essa crise dessa pandemia, tem gente que já desistiu. O índice de suicídio aumentou 70%. O índice de depressão aumentou 80% na vida das pessoas, porque elas acabam desistindo no meio do caminho. Elas não conseguem ser confrontadas e, acima de tudo, não há um estímulo geral para que a pessoa consiga prosseguir dentro do propósito de Deus. E aí os irmãos podem perguntar: pastor, mas você acha que essa pandemia foi propósito de Deus? Foi permissão de Deus? Lógico. É lógico que Deus queria chacoalhar o povo. É lógico que Deus queria chacoalhar a nação, queria chacoalhar o mundo. Quantas coisas estavam acontecendo que não agradavam a Deus. Se os irmãos parar para pensar, vocês vão ver que em pouco tempo nós tivemos que nos unir mais às famílias. Nós ficamos mais em casa. Começamos a cuidar e aprender detalhes dentro de casa e com nós mesmos, que nós não tínhamos tempo. Começamos a valorizar as coisas que nós não valorizávamos tanto. Um abraço, um beijo, e visitar, chegar, ficar perto. Quantas coisas nós tivemos que valorizar, como chegar na igreja e dar um abraço no porteiro, como se abraçar a todo mundo e dar a paz do Senhor. São pequenos detalhes, mas são coisas que foi com a permissão de Deus. O povo de Israel vive no Egito por 430 anos. São 430 anos ao qual Deus não se manifesta, Deus não deixa nada. Deus vai permitindo que a cada dia o povo vá se moldando, até que chega um momento em que aquele povo tem que ser libertado, aquele povo tem que ser doutrinado, aquele povo teria que sair do Egito, mas Deus continua deixando que o povo passasse por dificuldade, que o povo fosse ensinado de alguma maneira. A maioria desse povo, por muitos e muitos anos,
430 anos. Sabe qual é o processo de cada um deles lá dentro do Egito? Escravidão. E a escravidão, ela foi tomando conta da vida daquelas pessoas, e eles foram se contentando com aquilo que eles tinham. Eles não tinham mais força para sobreviver, eles não tinham mais força para sair daquele estágio, para sair daquele momento. Eles não tinham força nem para querer lutar. Até que Deus chama Moisés para que seja o libertador, para que vá até Faraó, para que fale com o Faraó, para que tudo isso comece a mudar na vida daquelas pessoas. Era um povo escolhido, era. Deus tinha uma promessa para eles? Tinha. Nós lemos aqui no capítulo 8 que todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para que fazer e para viver, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possueis a terra que o Senhor jurou a vossos pais. A promessa de Deus não foi tirada da sua vida, ela continua aí. Você perdeu o tempo de dar glória a Deus. A promessa de Deus não tem como tirar, ela continua. Agora nós podemos atrasar o processo, nós podemos reter o processo. Aí é por falha minha, por falha sua. Nós é que vamos determinar como tudo isso vai acontecer. Nós é que vamos determinar como tudo isso vai acontecer. Quando nós falamos no deserto, nós começamos a pensar, a primeira coisa, terra seca, calor, frio, calor de dia, frio de noite, serpentes, escorpiões. Assim é o deserto espiritual na nossa vida. São dias que nós passamos de dificuldade, são dias que nós passamos sem a presença de Deus, são dias que nós passamos sem termos uma conexão com o Pai. Todo deserto é o lugar onde Deus toca profundamente na alma de um homem. Quando Deus quer falar verdadeiramente com cada um de nós, Ele nos leva para o deserto, porque no deserto Ele vai nos deixar sozinhos, no deserto Ele vai nos deixar solitários. Nós vamos ter que de alguma maneira nos aproximarmos dele e procurarmos eles para termos um melhor entendimento. Então quando Deus te colocar num deserto, você tem que aprender o quê? A sobreviver. O deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de sobrevivência. Nós temos que aprender a sobreviver. Eu profetizo que todo esse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo será o lugar onde Deus vai te honrar, será o tempo que Deus vai te honrar. Você está entendendo? Que muitas vezes nós fraquejamos por isso. Então quando Deus nos levar para uma situação difícil, entenda, de alguma maneira Deus está trabalhando profundamente dentro de nós. Ele está dizendo, eu preciso cuidar, eu preciso falar, eu preciso chamar atenção. O deserto espiritual é exatamente isso. O deserto espiritual é exatamente isso que nós estamos vivendo. É a nossa vida seca. É a nossa sequidão diante de Deus. É a nossa sequidão diante da palavra. É a nossa sequidão diante do entendimento da palavra dele. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aquele que tem sede, que beba de mim, que nunca mais sentirá sede, porque de mim sairão rios de águas vivas. Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer falar com você. Ele quer que você entenda que isso é apenas um processo. Essa pandemia, esse momento não veio para te matar, veio para te fortalecer. Esse momento não veio para acabar com você, não é para você morrer, mas é para você ter vida, é para você prosperar, é para você se levantar, é para você levantar a cabeça, é para você caminhar, é para você ser vitorioso, diga aleluia. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar que isso venha nos enfraquecer. Quando Deus permite tudo isso na nossa vida, é para provar o nosso coração, para saber aonde está o nosso coração. É por isso que vocês vão contar, muitos irmãos, que lá em março, lá em fevereiro, quando estava tudo normal, vinha em todos os cultos. E aos poucos foram ficando em casa, aos poucos foram se distanciando, e foram enfraquecendo na fé. E a vida espiritual, ela foi ficando difícil, foi ficando seca. E hoje eles já não têm mais vontade e nem ânimo de reagir. E é assim que Deus olha para nós, porque Deus só fala com Josué e diz, Josué, levanta-te, tem bom ânimo. A mesma promessa que eu fiz para Moisés,
é para ti, eu não retirei. Talvez o que esteja nos enfraquecendo é isso, é o desânimo que está batendo a porta da nossa casa. Talvez o desânimo espiritual é que está nos tirando daquela vontade de viver, aquela vontade de crescer. Estamos vivendo um tempo que nós temos que nos reinventar todos os dias, mas os fracos, eles não vão sobreviver, mas os corajosos e os valentes se reerguerão, esses vão se levantar, vão fazer a diferença. Você está entendendo? Que nós somos chamados para fazer essa diferença. Toda medida que o homem mostra a sua fraqueza, a sua fragilidade, ele se vê obrigado a buscar refúgio em Deus. Toda vez que a fraqueza bate dentro de nós, toda vez que a fraqueza entra em nós, nós nos obrigamos rapidamente a procurar em Deus, senão nós não vamos viver. Quantos de nós temos parentes, amigos, conhecidos que não conseguiram? Quantos de nós tem pessoas que passam pelos mesmos problemas que nós e não têm uma vida com Deus? E aí nós olhamos para essas pessoas e elas podem até ter dinheiro, podem até ter bens, podem até ter posses, mas elas não têm uma vida com Deus. E nós olhamos para essas pessoas e dizemos, poxa, se esse irmão, se essa pessoa, se esse amigo tivesse Deus, se ele conhecesse a Cristo, ele ia enxergar de outra maneira, ele ia conseguir enfrentar as dificuldades de outra maneira. O único que pode colocar um ponto final em tudo é Deus. Muitas vezes Deus coloca uma vírgula, e uma vírgula de Deus faz muita diferença na nossa vida. Uma vida de Deus muda um período, uma vírgula de Deus muda um ciclo. Você vem vindo muito bem, daqui a pouco Deus coloca uma vírgula. Quando Deus coloca essa vírgula, já era, irmão. A partir dali vai começar um novo ciclo. Você tem que entender que fracos, você tem que entender que aquelas pessoas que fraquejam, que não têm coragem, essas pessoas não têm como sobreviver no deserto, elas não têm como passar por todo esse processo, elas vão morrer no meio do caminho, elas não vão ter aquele entendimento que Deus é um Deus zeloso que cuida de todos nós. A Bíblia diz que o povo caminhava no meio do deserto, os calçados cresciam junto com as crianças, as roupas cresciam. Quando estava frio, Deus colocava uma coluna de fogo que acompanhava o povo. Quando estava calor, Deus colocava uma nuvem que acompanhava o povo. Quando faltava água, Deus mandava água. Quando faltava carne, Deus mandava carne. O tempo inteiro Deus estava sustentando. Ei, nós estamos passando por uma crise financeira no país, no mundo, mas entenda, Deus está te sustentando de alguma maneira. Haverá sempre alguém para te dizer, ei, levanta, sai dessa situação. Ei, sai dessa situação, porque Deus está vivo. Reaja. Acredite em você. Se você não acreditar no seu potencial, se você não acreditar naquilo que Deus colocou nas suas mãos, quem vai acreditar? É por isso que Deus não atrai nem crianças e nem covardes, porque eles não vão conseguir sobreviver. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus busca nós para lutar nessas batalhas, para que nós sejamos mais do que vencedores. O próprio Cristo, Ele dá o testemunho, o próprio Cristo, Ele fala disso, sobre o valente que viria e que seria encontrado no deserto, chamado João Batista. Ele diz, vós que clama no deserto, aonde ninguém queria ir, se alimentava de mel silvestre, se alimentava de gafanhotos, vestia roupa de couro, um homem simples, mas tinha um coração voltado para Deus. O que Deus está procurando hoje nós é essa humildade, a humildade de nós sabermos verdadeiramente qual é a nossa posição, o temor diante de Deus. Eu preguei aqui no primeiro culto hoje, falando sobre a sabedoria de Deus. O temor é o princípio da sabedoria, e nós temos que ter esse entendimento. Oséias fala no capítulo 2, o deserto é uma obra de Deus para onde Ele dirige os seus eleitos. O profeta Oséias fala para o povo, o deserto é uma obra de Deus para onde Deus dirige os seus eleitos.
todo deserto vai te levar a um lugar de humilhação. Em algum momento, Deus vai trabalhar com você na humilhação. Em algum momento, Deus vai descrever a situação para que você seja humilhado. Ele sabe qual é o maior inimigo. Ele sabe o que pode te derrotar. Ele sabe aquilo que pode trabalhar em você e derrotar você. O gigante da nossa vida que nos mata todos os dias no meio de um deserto é o nosso próprio ego. É quando nós achamos que nós podemos resolver as nossas próprias questões, que nós não precisamos de Deus, que a sobrevivência e a força está no nosso braço. Não, mas eu vou trabalhar 24 horas por dia, vou trabalhar 7 dias por semana, e aí esqueceu Deus, esqueceu tudo, deixa tudo, e eu vou virar na minha força. Não vai, não é assim que funciona. Se você descansar em Deus, se você deixar um tempo para Deus, se você reconhecer e se humilhar diante de Deus, em meio ao deserto, Deus vai te prosperar. Vai aparecer água, vai aparecer codornize. Deus vai te sustentar em meio a um deserto. Escute o que eu vou dizer. Todo deserto revela a identidade de um homem. No deserto é que nós conhecemos quem verdadeiramente nós somos. Esse tempo de distanciamento está revelando quem é quem. E as pessoas estão passando desapercebidas. Mas vai chegar um dia em que essas máscaras que nós usamos todos os dias, elas vão cair. E as máscaras espirituais vão cair também. Então nós vamos conhecer quem é quem. O que nós não podemos é nos queixar que Deus não falou, que Deus não avisou, que Deus não trouxe para nós um entendimento, porque Deus está falando todos os dias em todas as igrejas. De alguma maneira Deus tem se manifestado. Quando Deus nos leva para o deserto, Deus Ele quer nos provar. Todo deserto é um lugar de provação. O que nós temos que ter dentro do nosso coração é o próprio Espírito de Deus para que nos conduza sempre no caminho certo. Nós não temos dúvida da onisciência de Deus. Nós não temos dúvidas da onipresença de Deus. Deus, Ele pode todas as coisas. Então nós sabemos que Deus conhece o som do nosso coração. Ele conhece o som dos nossos pensamentos. Ele sabe a intenção do nosso coração. É por isso que nós não podemos dar desculpas. É por isso que nós não podemos inventar lorotas. É por isso que nós não inventamos conversinha, porque Deus sabe. Deus conhece. E toda essa provação vai ser feita sobre um processo, sobre a minha e a sua vida. Agora, quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós procuramos a ficar próximos de Deus, maior será o nosso entendimento. Então nós vamos ver que o deserto ele passa a ser um processo, mas um processo de uma grande escola, que lá no final vai nos trazer uma graduação, algo que vai nos trazer sobre a honra de Deus, nós carregarmos a honra de Deus. Ao mesmo tempo que tudo isso ocorre, Deus vai exigindo de nós evidências, Deus vai querendo que nós venhamos a nos comportar como Ele quer, que nós venhamos a provar verdadeiramente se nós somos obedientes. Essas evidências elas têm que caminhar junto com a gente, nós obedecermos de todo o nosso coração, verdadeiramente sobre isso. Deus vai olhar se há murmuração, Deus vai olhar se há indignação, Deus vai olhar se tem preguiça, Deus vai olhar para alguém se vai dizer, eu estou com saudade do Egito, eu estou com saudade da cebola, eu estou com saudade do pepino. Quando nós olhamos para trás, nós estamos tirando a mão do arado. E todo aquele que olha para trás e tira a mão do arado é lançado fora. Nós não podemos ficar pensando e cocheando em dois pensamentos por causa disso, porque nós estamos passando por um processo de reabilitação. Agora, se nós tivermos o entendimento correto da parte de Deus, nós vamos saber que todo deserto é um lugar de provisão de Deus. Todo processo do deserto é lugar de provisão de Deus. Sempre Deus vai prover tudo. Enquanto que nós vivemos nessa ilusão, achando que nós mesmos podemos fazer as coisas por nós estamos totalmente incapacitados para servirmos a Ele.
Agora, quando nos entregamos 100%, quando nós deixamos de nós querer resolver as coisas e deixar que Deus resolva, o processo ele é mais rápido, porque os caminhos são diferentes, os propósitos são diferentes, os pensamentos são diferentes, o coração de Deus é diferente do meu e do teu coração. Então não adianta você forcejar, não adianta você ficar maquinando, não adianta você querer uma explicação de Deus, porque Ele sabe como te conduzir, Ele sabe como te sustentar, Ele sabe como planejar a sua vida. Por quê? Porque Ele te ama. Pastor, mas eu sou cheio de defeito, mas Ele te ama. Pastor, mas eu sou um pecador, mas Ele te ama. Pastor, mas eu errei tanto, mas Ele continua te amando. É você que não está entendendo qual é o processo de Deus para a sua vida. Somente no deserto nós vamos conhecer o Deus que faz jorrar a água da pedra. Somente no deserto nós vamos conhecer o Deus que pode mandar maná do céu. Somente no deserto nós vamos conhecer o Deus que nos sustenta com carne enviando codornizes. Somente. Não há outra maneira, não há outra explicação. Quando nós dependemos totalmente deles. Eu não sei você, mas eu já passei por um processo dentro da minha vida que eu dependi totalmente de Deus. De não ter nada. Não ter emprego, não ter dinheiro, não ter nada. A cada dia que eu acordava, eu tinha que orar de uma maneira diferente, acreditando que aquele dia seria uma nova provisão de Deus. Mas foram os melhores dias da minha vida, por causa que foi dias que eu estava mais próximo de Deus. E às vezes nós acabamos esquecendo essa essência. Às vezes nós acabamos perdendo essa essência, porque as coisas vão ficando mais fáceis, as coisas não ficam tão turbulentas e nós vamos nos distanciando. Esse é o processo que eu vinha falando, de nós procurarmos nos aproximar de Deus, mesmo no meio de um deserto, mesmo em meio de uma dificuldade. Quando nós encontramos esse ponto certo de ficar perto de Deus, nós vamos entender que o alimento espiritual vem da parte dele, que todos os dias ele vai nos alimentar. Só que a própria palavra diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na verdade é Deus que nos alimenta, na verdade é Deus que nos fortalece, na verdade é Deus que nos corrige, na verdade é Deus que nos educa, na verdade é Deus que nos disciplina. O problema é que às vezes nós queremos fugir da situação porque nós não queremos ser corrigidos, nós queremos fugir da situação porque nós não queremos ser disciplinados, e isso nos distancia daquela parte onde Deus vai colocar a mão da sua provisão. Essa intimidade com Ele é que nos aproxima, essa intimidade com Ele é que nos traz para o coração de Deus. É por isso que o deserto ele se torna uma escola. A cada dia nós aprendemos uma matéria nova, a cada momento nós vamos vivendo de uma maneira intensa com Deus. É por isso que quando nós vemos alguém aceitar Cristo na igreja, e ele é novo convertido, ele vem com todo o gás, ele quer tudo na hora, ele quer, se ele pudesse ganhar o mundo inteiro, ele ganharia. Por quê? Porque aquela vontade, aquela sede, ela está fervorosa dentro do coração dos irmãos. Mas no decorrer do tempo, as lutas elas não vão acabar, no decorrer do tempo, elas vão continuar, mas nós temos que estar preparados para isso, porque vai fazer parte do processo, dessa escola. Sempre que nós entrarmos nessa fase, de nos aproximarmos de Deus, encontrarmos esse deserto, nós vamos encontrar coisas valiosas, coisas que valem muito. Nós vamos renascer de novo, nós vamos reencontrar nossa alma, nós vamos vivificar o nosso espírito, nós vamos valorizar aquilo que Deus colocou como fôlego de vida na nossa vida. Nós vamos dar valor para pequenas coisas.
é quando nós passamos por essa escola, é quando nós passamos por essa educação que Deus tem que nos dar. Então nós vamos nos tornando cada vez mais dependentes de Deus. Quando nós passamos a ser dependentes de Deus, nós começamos a receber de Deus a certeza de que tudo na nossa vida, toda mudança, toda transformação, será diante da comunhão com Ele. Se nós não tivermos comunhão com Deus, nada disso vai acontecer na nossa vida. Se nós não tivermos uma comunhão diária com Deus, nada disso vai acontecer. Isso é que vai nos dar a credibilidade de nós chegarmos diante de Deus. Pastor, mas eu estou aqui passando por dificuldade, mas você está aqui. Muitos não conseguiram chegar. Quantas mil pessoas morreram pelo meio do caminho? Quantos estão aí jogados nas drogas? Quantos estão no alcoolismo? Quantos estão na prostituição? Quantos estão presos? Quantos estão num leito de hospital, num UTI, aguardando somente um aparelho ser desligado? Você está aí, fôlego de vida, bata no peito. Você está vivo. Você é um sobrevivente. Você sobreviveu para parte da escola de Deus. E isso você tem que se orgulhar. Não é olhar para B, não é olhar para C, não é se fulano vem, se ciclano não vem, não é se vai ser o pregador tal, não é se é Beltrano, ciclano, não é isso. É eu e Deus, é você e Deus. Não seja dependente de ninguém, seja dependente de Deus. Não espere que alguém vá fazer algo para você, espere que Deus venha agir na sua vida. Quando você espera em Deus, você se torna totalmente dependente dEle. Quando você conhece a comunhão com Deus, você começa a ter uma intimidade com Ele. E a intimidade com Deus é chamar Ele de Pai, e Ele chamar você de filho. É no momento em que Ele te pega no colo, Ele te abraça, Ele te guarda, Ele te esconde com as suas asas. Diz para mim quem já não foi escondido por Deus, em momentos que você tinha que ser escondido, e Deus escondeu você que nem seus amigos, nem seus parentes te ligavam. Tinha gente até te procurando no Facebook e dizer, vou olhar aqui porque deve ter o lencinho preto aquele de luto, deve ter morrido, acho que morreu, acho que agora foi. E você não morreu, você estava vivo, você só estava passando por um deserto e Deus colocou as suas asas por cima de você assim, ó. Deus escondeu você, sua família e te guardou para quê? Para depois Ele poder te exaltar e dizer, não morreu nada, eu guardei, eu criei, eu fiz, eu posso. Mas você tem que valorizar isso, todos os dias. E o que eu faço, pastor? Seja grato, demonstre a sua gratidão, quando você vai trabalhar para Ele, quando você vai fazer a sua obra, faça com gratidão, faça com amor, dê o melhor de você. Quinta-feira eu cheguei aqui na igreja, e quando eu cheguei na frente da igreja, eu vi que a igreja estava escura. Então eu olhei para cima e vi que alguns desses malandrinhos tinham mexido no refletor da igreja, e ele estava torcido, e estava tudo retorcido lá o refletor, e eles tinham tentado desparafusar para levar o refletor com a lâmpada grande. Eu vim aqui, chamei o irmão Antônio está aí no culto. Chamei o irmão Antônio, chamei o irmão Jonas. Até o irmão Jonas parece um bispo, ó. Meu Deus, que homem bonito, hein? E ele estava ali, eu toquei neles, eu preciso de vocês. Nenhum perguntou o que é que eu queria. Eu simplesmente disse, eu preciso de vocês, toquei no ombro de cada um, e eles saíram atrás de mim. E nós passamos a porta da igreja, eu mostrei para eles, olha, ó, os caras iam levar essa lâmpada da igreja. E eu não lembro qual deles disse assim, pastor, onde é que está a escada? Eles já tomaram a iniciativa e vieram. Perderam 20, 30 minutos do culto. Mas eu via que eles estavam fazendo aquilo com amor, trocando aquela lâmpada, ajudando. Então o irmão Jonas foi mais benção ainda, porque ele disse, pastor, essas lâmpadas de LED, elas queimam, mas eu chego em casa, eu faço um negócio lá para o senhor, o senhor não vai precisar mais gastar, por causa que eu vou arrumar essas LED, vai ficar tudo funcionando. Era meia-noite, o irmão estava me mandando... Era meia-noite, o Jonas estava me mandando mensagem, dizendo, aqui pastor, eu dei a luz, aleluia.
e arrumou aquelas lâmpadas. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque às vezes eu vejo irmãos que são voluntários dentro da igreja e que não são pedra de tropeço, porque tem irmão que o pastor vai chegando perto dele, vai chamar o obreiro, ele: Senhor, me arrebata, não deixa eu ficar perto do pastor que ele vai me mandar. Tem neguinho preguiçoso, irmão, não vou falar o nome. Olha o Juliano, que trabalhou todo sábado com a Nádia, por livre e espontânea pressão. Ele queria até ir almoçar lá na obra, e não. Os que estão me ouvindo, diga amém. Você está me entendendo que fazer as coisas com prazer para Deus, isso é ter uma comunhão com Ele? Você está dizendo: Senhor, mesmo que eu trabalhasse 24 horas para Ti por dia, eu não ia pagar o que o Senhor fez por mim. Eu não era nada. Eu não era nada. O Senhor me tirou do meio da lama, o Senhor me tirou do meio das profundezas, o Senhor me tirou da depressão, o Senhor me livrou da morte, o Senhor me deu uma família, me deu uma casa, o Senhor me guardou, não é isso? Não é isso? Quantas vezes eu liguei para o irmão Everton, né, irmão Everton? Liguei sábado, domingo, sábado de noite, domingo de manhã: irmão Everton, precisando de cimento na obra. Estou indo, pastor, estou indo. Nunca ouvi nunca ouvi deixa para amanhã, pastor, hoje é domingo, não. Por quê? Porque é prazer de ajudar a obra. Então essas coisas só Deus pode assentar no nosso coração. Tem gente que até para vir para um culto, para adorar a Deus, e eles se dizem filho de Deus para adorar a Deus, porque o culto nós não vemos para adorar a nós, o culto não é para nós, o culto é para Deus, diga aleluia. Até para vir adorar a Deus, ele já vem aqui, ó, arrastando as patinhas, ó, só na manha do ganso. Mas pelo amor de Deus. Aí depois ele chega aqui e quer apresentar uma lista para Deus: Senhor, me cura disso, me cura daquilo. Só não pede para curar da preguiça. Me dá um carro, Deus não dá. Me dá uma casa, Deus não dá. Me deixa mais bonito, não, vou te deixar feio, vai continuar horroroso, gordo, buchudo e careca, e sem dente. Agora aquele que teve gente que se identificou com essa palavra. Agora tem gente que tem uma disposição tão grande para fazer as coisas de Deus, que o irmão pode ser um cavernoso, uma feiura. Vocês olham e dizem: mas que irmão querido. Eu não diz que é lindo, mas diz que é querido. Já é uma grande coisa. Por quê? Porque são pessoas amáveis, são pessoas que se dispõem para isso. Deus te chamou aqui essa noite porque Ele quer ter um particular com você. Ele quer dizer para você que Ele continua te amando, continua acreditando em você, e que toda essa fase vai passar. Eu profetizo que as bênçãos do Senhor virão sobre a sua casa, a sua vida, até a quarta geração. Uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Aplauda Jesus bem forte. Nós só vamos ficar conectados com Deus, ligados com Deus, quando nós orarmos a Deus, quando nós buscarmos Ele. Chega em casa, fecha a porta do teu quarto e busca o Pai. Eu já cansei de falar que às vezes eu estou dirigindo no trânsito e conversando com o papai. É aquele momento meu e dele. Em momentos que eu estou conversando, só eu e Deus dirigindo o carro, mas dizendo: Senhor, como eu errei nisso aqui, me muda. Muda eu, molda eu. E aí as minhas palavras saem, Deus ouve. E Deus pode me colocar num deserto? Pode. Por quê? Porque Ele me ama. O que Deus não suporta é rebeldia. O que Deus não suporta é mimimi. De toda aquela geração que sai do Egito, que é sustentada por Deus, somente Josué e Calebe entram na terra prometida. Porque somente Josué e Calebe, quando recebem a ordenança de Moisés, que eles vão espiar a terra, eles não encontram gigante, eles não vêem dificuldade nenhuma, eles até enxergam, mas ele diz: o Deus que nós servimos é maior. O problema é que você está deixando que a circunstância seja maior que o seu Deus. O problema é que você está deixando que a crise seja maior que o Deus que você serve. Então você tem que começar a superar isso, você tem que começar a buscar Deus de uma forma diferenciada, para que você tenha intimidade com Ele. Você está me entendendo?
o deserto vai ser o lugar onde nós vamos aprender a chorar. O deserto vai ser o lugar onde nós vamos aprender a clamar a Deus. O problema é que muitas pessoas só sabem murmurar. O problema é que muitas pessoas só sabem se queixar quando aparece a adversidade. Não, você tem que enfrentar ela de frente. Você tem que enfrentar esse gigante. Foi assim que o povo hebreu, eles saem do Egito, mas a primeira coisa que eles fazem é se lembrar do Egito. Eles não valorizaram aquilo que Deus tinha colocado para salvar eles, para tirar eles de lá. Na verdade, o povo hebreu sai do Egito, mas eles não sabiam nem o que queriam. Toda hora eles mudavam de planos. Tanto é que quando eles têm uma oportunidade de ficar sozinhos, eles ficam lá com Arão. Moisés vai para o monte orar, falar com Deus. Quando volta tem lá um bezerro de ouro. Até isso eles conseguiram. E as pessoas não têm essa firmeza. Às vezes eles queriam chegar em Canaã, outras vezes eles queriam voltar para o Egito. Às vezes eles queriam ser sustentados por Deus, às vezes eles queriam comer pepino, cebola lá do Egito. Nem eles sabiam o que queriam. Quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida, se lembre que tem alguém caminhando do seu lado, Deus. Se lembre que tem alguém para te levantar, Deus. Se lembre que tem alguém para guardar a sua vida, Deus. Só Deus é que pode fazer essas coisas. Só Deus é que pode nos sustentar. Mas às vezes nós não conseguimos entender por quê. Porque os nossos ouvidos e o nosso pensamento está ligado em outra coisa. Quando Deus chama Ezequiel no capítulo 36 e diz que vai trocar o coração do povo, tirar um coração de carne, tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, Deus estava dizendo, ó, eu vou mudar alguma coisa, e você tem que enxergar isso, porque quem vai falar para o povo é você. Mas Ezequiel não enxerga, não vê nada. Então ele leva para o capítulo 37. Quando ele chega no capítulo 37, Deus diz para ele, o que tu enxerga? Ele disse, eu vejo um vale de ossos secos. Então Deus dá uma ordem para ele, disse, anda ao redor desse vale. E ele começa a olhar para os ossos e começa a caminhar em volta. Toda vez que Deus te fizer caminhar em volta daquilo que está cegando a sua visão, é porque Ele quer te mostrar algo que vai ser futurístico. Ele quer te mostrar algo que Ele vai fazer que você não está enxergando. Então às vezes você está para fechar um negócio, às vezes você está para fazer um projeto, às vezes você está para fazer alguma coisa, você está fazendo na volta, indo na volta, e parece que aquilo não está deslanchando. Você vai a Deus, porque você vai dizer, o que o Senhor quer falar comigo? E Deus está dizendo, ó, o que tu está enxergando? Não estou enxergando um bom negócio, não estou vendo isso, não estou vendo aquilo, mas Deus está tentando te mostrar alguma coisa. A banda vem para cá. Deus está tentando colocar alguma coisa para você enxergar. Então Deus chama a atenção para ele. O que tu vê, Ezequiel? Ele diz, eu vejo um vale de ossos secos. Aí Deus dá uma ordem para ele, profetiza. E quando ele começa a profetizar, tudo começa a mudar. A visão dele começa a ser ampliada, ele começa a enxergar coisas que ele não tinha visto ainda. Ele começa a ver coisas que era só Deus que podia mostrar para ele. Agora, será que verdadeiramente quando Deus quer nos provar, quando Deus quer nos mostrar algo, nós conseguimos parar para escutar Deus? Ou nós ficamos andando na volta sem querer o entendimento de Deus? Porque o que Deus estava querendo falar para Ezequiel é que ele precisava só uma coisa: acreditar naquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Chamada, ministério. Deus colocou uma chamada na sua vida. Deus te chamou por decreto. Deus te deu um ministério nas tuas mãos. Deus te deu uma bênção nas tuas mãos. Mas o que eles fizeram? O que eles ficaram aguardando? Ezequiel diz assim: veio a mim a mão do Senhor sobre mim, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de vale de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse o filho do homem: pode reviver esses ossos? Deus faz uma pergunta para ele: você acredita que no meio desse vale de ossos secos pode ter vida? Você consegue enxergar vida aonde muitos estão enxergando morte? Você consegue enxergar prosperidade aonde todo mundo enxerga falência? E Ezequiel, na sua sabedoria, ele diz assim: Senhor, tu o sabes.
quando ele dá essa resposta para Deus, Deus fala com ele. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz a eles: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós um espírito e vivereis. Era apenas uma ordenança de Deus. Se coloque de pé. Deus está querendo trazer para nós vida. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei peles, e porei sobre vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei como o Senhor me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso com seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então me disse Deus: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Eu profetizo vida na sua vida. Eu profetizo a bênção sobre a sua casa. Eu profetizo a bênção sobre a sua empresa. Eu profetizo bênção sobre a sua família. Aonde você colocar a planta do seu pé, aonde você colocar a sua mão, tudo aquilo que você declarar, tudo aquilo que você desejar no seu coração, que for ordenança de Deus, Deus vai colocar na sua mão. Por isso, nessa noite, se você entendeu essa mensagem, abra seu coração para Deus, para que Ele possa derramar do seu espírito. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça, e que você ore comigo, para que o Espírito de Deus, Ele possa fazer morada no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos no Teu santo nome. Derrama do Teu Espírito sobre nós, Senhor, que nós possamos ter esse entendimento, Pai, da Tua palavra, que sejamos renovados, Senhor, pela Tua palavra, que nada daquilo, Senhor, que o inimigo planejou para as nossas vidas venha acontecer. Nos livra de todo mal, nos dá um entendimento, nos dá sabedoria, que haja um crescimento espiritual sobre as nossas vidas, Senhor, que nós possamos enxergar um vale de ossos secos, mas que nós tenhamos a capacidade de profetizar, de declarar sobre a nossa casa, de declarar sobre a nossa vida. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Derrama do Teu Espírito, Deus. Derrama da Tua graça sobre cada homem, sobre cada mulher. Que nós tenhamos um encontro contigo. Que nós possamos, Senhor, seguir os Teus caminhos. Que nós possamos ser testemunhas Tuas, Senhor, do Teu Evangelho sobre a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Entregamos nossas vidas a Ti. Entregamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos. Nos guarda, nos livra de todo mal. Que os nossos olhos, Senhor, enxerguem com a Tua visão. Que o nosso entendimento, Senhor, esteja com Teu coração. Que nós venhamos a continuar, Senhor, caminhando. Que nós possamos concluir tudo aquilo que o Senhor desejou para o nosso coração. Que nós possamos ser honrados, Deus, em tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Tu tens para mim. Alabashura bacandará. Eu sou teu. Para aqueles que estão em casa, Senhor, nós profetizamos
Nós declaramos as bênçãos sobre a vida deles. Levante as suas duas mãos ao céu. As duas mãos ao céu e agradeça a Ele. Diga a Ele: obrigado, Pai, porque o Senhor tem me guardado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me sustentado. Obrigado, Pai, por me fazer obediente, por me ensinar o caminho. Aleluia. Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Aleluia. Glória. Que o Espírito de Deus permaneça sobre a sua vida, sua casa. Que o Espírito de Deus te conduza todos os dias. Que haja vida, que haja amor, que haja prosperidade.